Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje, irmãos, a gente vai estar diante do meu texto preferido na Escritura inteira, irmãos. E que coisa, né? 66 livros, 4.000 anos de produção, 40 autores diferentes. Esse é o meu preferido. E isso pode significar duas coisas na prática. Quando pastores, e aqui a gente pode sair até do campo religioso, quando professores, quando palestrantes falam sobre algo que eles gostam muito, eles podem fazer isso de uma forma muito desenvolta. Por quê? Você vai falar daquilo que você conhece, você vai falar daquilo que você gosta, daquilo que você respira. Então é um resultado de você falar daquilo que você ama. Então sai tudo muito bom. Essa é uma possibilidade. Mas tem outra, irmãos. Tem outro resultado que é comum e que é possível quando você fala daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais ama. Ao invés de ser uma coisa muito positiva, que você consegue navegar muito bem, o que acontece é que às vezes faltam as palavras. Justamente porque você ama demais, porque você gosta demais, você não consegue dar conta daquilo que é um objeto de um encanto tão intenso. O que eu quero dizer? Irmãos, por definição, Deus está além das palavras. E você entende isso, né? A gente usa palavras para falar sobre Deus, claro, mas elas não conseguem conter Deus. Tudo que a gente fala sobre Deus, a gente pode chegar perto, mas está sempre um pouco aquém daquilo que Deus realmente é. A gente só consegue dar conta de uma parte pequena do que compõe a essência de Deus. Porque, óbvio, em essência, aquilo que Ele é, está muito além do que a gente consegue falar, do que a gente consegue conversar. Como é que a gente pode usar palavras para tratar daquilo que é eterno, que é transcendente, que é inefável, que é sublime? É por isso, irmãos, que a gente recorre à poesia várias vezes. Você que é meu aluno em outros contextos, você já me viu falar sobre isso muitas vezes. Quando a gente está falando sobre uma coisa, quase sempre chega num ponto em que a gente precisa falar mais sobre ela, mas parece que as palavras são pequenas demais. O discurso articulado dá conta até certo ponto, mas quando o sentimento, quando a emoção, quando a afetação é muito intensa, a gente vai para a arte. Nem sempre a gente percebe isso, irmãos, mas hoje Paulo vai usar uma canção para falar de uma coisa que é muito séria. Perceba, a questão é seríssima, é muito complicada e requer uma ação direta do apóstolo. Mas qual é o remédio que ele vai usar para falar de uma coisa séria? Poesia. Hoje a gente vai ver um hino, irmãos, que é antiquíssimo. Um hino que unia as vozes dos nossos irmãos muito tempo atrás, bem pertinho de Jesus morrer e ressuscitar. Uma canção que fala sobre verdades que são eternas, que são supremas, que falam daquele que é tudo para nós. A gente vai falar sobre Jesus hoje, irmãos, de novo. Minha esperança é que, ficando muito longe daquilo que ele realmente é ainda, a gente chegue perto o suficiente para que você consiga adorar esse seu Senhor ainda mais. Hoje a gente vai para Colossenses, capítulo 1, a gente está no versículo 13 hoje. Esse é o nosso texto, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu vou pedir para você abrir, se você for me acompanhar, mas a gente não vai ler ainda, tá? Antes da gente ler o texto, a gente precisa dar um passo para trás para você entender algumas coisas, mas esse é o nosso texto de base, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos alcança. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor até hoje nunca desistiu de mim e o Senhor continua me dando essa oportunidade renovada de falar sobre o Senhor, falar sobre o teu amor e ver a tua palavra mudando vidas, Senhor. Muito obrigado porque essa palavra mudou a minha e eu peço que mude-a de novo hoje, Senhor. Não só a minha, como a dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale com os nossos corações, abra o nosso olhar para que a gente perceba quem o Senhor é, quem nós somos, que a gente te adore mais, que a gente seja cheio de ti, Pai. Se conosco, é o que a gente pede no teu nome. Amém. Então, antes da gente ir para o texto, eu quero te relembrar por que a gente está aqui, tá? Irmãos, Colossenses é uma carta, foi escrita por um apóstolo real, um pastor para uma igreja real, que estava passando por problemas reais, irmãos. A gente não falou muito sobre isso na semana passada, porque a gente estava nessa parte introdutória que é um pouco mais trepidante, assim, né? Mas agora a gente precisa falar qual é o problema. Porque quando a gente vai ler o que a gente vai ler daqui a pouco, esse problema é bom que ele esteja na sua mente.
para que você vá vendo que Paulo, desde o começo, já está respondendo à questão central, ainda que ele não tenha antecipado isso no próprio texto. Pois bem, na semana passada a gente já pincelou o problema que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos. Essa igreja, irmãos, foi infiltrada por falsos mestres. Essa é a questão. A igreja estava vivendo sua vida bem, ela foi plantada por um servo fiel do Senhor, que ensinou bem as verdades. Pouco tempo depois, novas pessoas vêm e vêm trazendo novos ensinos que são perniciosos. Essa é a questão. E, meus irmãos, essa é uma experiência muito comum. É uma experiência, inclusive, universal do povo de Deus. Todas as vezes em que houve ajuntamento de pessoas querendo adorar a Deus, sempre houve no meio heresias, irmãos. E aí, no acampamento, a gente até tangenciou isso, né? Irmãos, a gente esquece, porque a gente é presbiteriano, com uma frequência maior do que a gente devia, que existe um inimigo real das nossas almas, irmãos. A gente fala pouco de Satanás. E assim, ninguém gosta de ficar falando sobre Satanás, né? Mas a gente, às vezes, por não falar, a gente esquece da realidade factual que ele está aqui no nosso meio, agindo entre nós. E dos seus maiores apelos, das suas maiores ferramentas, sempre foi e sempre vai continuar sendo a mentira, irmãos. Se você não sabe ou se você não é relembrado, deixa eu te relembrar. Satanás está mentindo para você todos os dias. E essas mentiras se dão de várias formas diferentes. Nesse caso concreto aqui, o que ele estava tentando inventar é uma forma de afastar o povo de Jesus. Então perceba, uma nova igreja que escuta o ensino correto, ama esse Senhor. Pouco depois, a gente tem contato com ensinos que vão afastando esse povo de Jesus a partir de mentiras. Quais? Essas doutrinas vão inventar um Jesus que não existe. É isso. Esses falsos mestres vão dizer para o povo que o mundo é de uma forma que não é, que Deus é de uma forma que não é e que Jesus é de uma forma que ele não é. Então, Satanás sempre fez isso. Sempre infiltrou gente demoníaca que está veiculando essas mentiras satânicas sobre quem é o nosso Deus. Por vezes, irmãos, essas mentiras são bobas e simples. Bobas no sentido da sua complexidade interna. Quer ver? Uma mentira de Satanás. O foco da agência de Deus na sua vida é fazer você ser rico. Essa é uma mentira profundamente, assim, espalhada no nosso país. Deus existe para fazer você ser rico. Se você não é rico, você não está vivendo aquilo que Deus quis para você, você precisa resolver, porque o foco da ação de Deus é fazer você multiplicar cada vez mais seu patrimônio. Essa é uma mentira simples, irmãos. Ela é eficaz, mas ela é muito simplória na sua constituição. Outras vezes, as mentiras são mais complexas, irmãos. São mais refinadas. E aí, por serem assim, são mais racionalmente atraentes. Algumas pessoas se atraem a esse tipo de elaboração que é mais conceitual. Esse era o caso aqui em Colossos. Qual era a mentira? Irmãos, se segura que vai vir uma viagem agora, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre Platão, um filósofo grego. Pouco depois de Jesus morrer e as igrejas se espalharem, a gente tem uma influência forte na igreja, que é uma influência posterior a Platão, mas que é neoplatônica. Então, é um pensamento que está ligado a Platão, mas que veio depois. E ele está baseado numa díade fundamental, que é matéria e ideias. Muito difundido na época. Irmãos, trocando em miúdos, na prática, o que esse povo dizia? Tudo que é matéria é ruim. Você já ouviu falar sobre isso? Tudo aquilo que é concreto, o que é matéria? Essa cadeira, isso aqui, essa Bíblia, água, tudo que é material é, por si mesmo, ruim, caído, menor, porque é uma sombra de uma coisa ideal que está no plano das ideias. Então, tudo que tem a ver com o corpo, com as sensações, com a concretude, é só uma sombra daquilo que na verdade é perfeito, pleno, ideal. Isso aparece na Bíblia em outros contextos, você já teve contato com isso também, eu tenho certeza, mas gente dizendo o seguinte: sexo é uma coisa ruim, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com emoções, com sensações. Comida é uma coisa ruim, bebida é uma coisa ruim. O que é salvação? É a gente poder abandonar essa matéria e retornar a uma perfeição a partir de um estado de contemplação da mente. Entendem, irmãos? Qual é a ideia? A gente não vai ter nenhum tipo de prazer, porque prazer é matéria, é ruim. O que é bom? Contemplação,
ficar meditando e estados maiores da alma. Um pequeno parênteses, até hoje isso acontece aqui no nosso meio, tá, gente? É a gente achar que quando a gente está aqui louvando, a gente é mais santo e está fazendo a coisa mais santa do que quando a gente está no churrasco lá embaixo, conversando, sendo igreja. Perceba, quando a gente está em comunhão, a gente está vivendo exatamente aquilo que Deus pediu para a gente viver, não é assim? A gente está junto, aproveitando a comida que é boa, criada por Deus, comunhão que é boa, criada por Deus, alegria. Mas a gente acha que uma coisa é mais santa do que a outra, porque esse tipo de noção está um pouco na nossa mente ainda. Aquilo que vai nos libertar é perfeito, aquilo que nos aprisiona é matéria. Por isso que tem gente que acha que no céu a gente vai ficar, essa imagem clássica, né? Numa nuvem, todo mundo meio etéreo, cantando uma música meio um negócio assim, meio que um mantra, né? Essa imagem de céu tem muito a ver com isso. Nós estamos libertos desse mundo aqui que a gente vê e vai para um céu que é só das ideias. Qual é o problema disso especificamente aqui, irmãos? Pensa só, qual é a questão de você entender o mundo dessa forma aplicada a Jesus? A gente tem Deus, que é perfeito, mas a gente tem um homem, que é matéria. Deus não pode se encarnar, porque Deus é perfeito, matéria é imperfeita. Deus assumir matéria é ele negar a si mesmo. Ele está diminuindo sua essência, porque ele está deixando de ser ideia para ser matéria. E aí a gente tem Jesus. Porque Jesus era um homem que comeu, um homem que dormiu, um homem que cansou, um homem que suou. Então, é impossível que esse homem seja Deus. Você entende? Se o que é matéria é ruim e o que é espírito é bom, se Jesus é matéria, Jesus não pode ser Deus. Essa era a mentira, irmãos. Claro, resumida, trocando em miúdos, mas essa é a questão. E aí, a partir do sistema que esses homens elaboraram, eles vão ensinar para a igreja que Jesus não é Deus. Entre Deus, olha só que loucura, entre Deus e a criação tem um monte de seres menores do que Deus e maiores do que a criação até chegar em Jesus. Então pensa, esse povo acreditava que existia Deus e aí emanava de Deus uma entidade que era um pouco mais matéria e depois emanava outra e essa grande reunião de entidades governava o mundo. Jesus era só uma dessas entidades. Essa era a história que eles estavam contando. Então perceba que loucura, né? A nossa mentira é, Deus quer fazer você ser rico. É muito fácil entender isso. O deles era uma viagem, mas ainda assim muito sedutora, e a igreja abraçou isso. Essa é a confusão, essa é a loucura, é isso que Paulo está debatendo. Agora a gente vai ler, e a gente vai ver, eu espero que você perceba, no que Paulo está escrevendo aqui, ele começar a desarmar essas questões. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Lembra, isso daqui é uma poesia, é uma canção. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que eu falei que isso aqui é uma música? Não parece, tá? Eu imagino que a sua Bíblia é igual à minha, porque algumas outras traduções colocam isso na forma de poesia. A minha aqui está corrido o texto, talvez a sua esteja também. Mas, irmãos, como é que a gente sabe que isso aqui é uma música? Com um grau de certeza razoável. A gente tem parabéns para você, nessa data querida,
Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você percebe a métrica? As rimas? Os versos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tem um ritmo sendo cantado e eles estão conversando uns com os outros. É a mesma coisa aqui no grego. Está traduzido. Então a gente não percebe esses marcadores de música. Mas no original, a poesia se encaixa. Está aqui bonita. Então perceba, Paulo tem um problema que está gente na igreja dizendo que Jesus não é Deus. Porque ele era um homem, e se ele é um homem, ele não pode ser Deus. Como é que Paulo responde? Ele coloca uma música que a igreja cantava, gente. E olha o poder disso, né? Você sabe muito bem disso. As músicas que faziam parte da sua infância provavelmente mexem bastante com você. Às vezes a gente está dirigindo ou no metrô, em qualquer lugar, e aí tocou no rádio ou no seu próprio celular aquela música que te leva e te transporta para um outro momento, e aquilo tem um poder muito intenso. É a mesma coisa que acontece aqui. Logo no começo, Paulo coloca na carta uma música que provavelmente a igreja cantava. E aí olha o que ela diz. O começo do combate está não na essência da pessoa de Jesus ainda, mas na sua obra. Paulo lembra para a igreja o que foi que Jesus fez. Ele está dizendo, gente, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aqui aparece uma noção, irmãos, que é muito importante. O cristianismo, na sua essência, no que o cristianismo é de verdade, tem a ver, irmãos, com uma mudança que é total da nossa vida. O que Jesus fez por nós não foi apenas uma mera mudança superficial de algumas questões da nossa vida. O que Paulo está falando, olha a linguagem, ele está dizendo, ele nos transportou de um reino para outro. Essa metáfora, irmãos, é uma metáfora da planta e funciona muito bem, né? Nós estávamos plantados num lugar e nós somos transplantados para outro completamente diferente. A gente foi tirado de lugar. As nossas raízes estavam num canto, num determinado sítio, e agora elas foram arrancadas e postas em outro. É isso que Paulo está dizendo. O que Jesus fez conosco, irmãos, e ele segue fazendo com outras pessoas que amam e que vivem com ele, é uma obra ontológica, irmãos. O que isso significa? Obra na essência. E, irmãos, eu tenho falado muito, porque eu sinto muito isso. Eu sou uma pessoa, eu sou um pastor que, irmãos, eu tenho muito medo de ter um ministério e eu não ver pessoas sendo convertidas. Porque eu acredito no evangelho que mudou a vida de pessoas e que continua mudando a vida de pessoas. E quando eu falo mudar de vida, é mudar de vida de verdade, irmãos. Conversão é estar indo para um lado e virar e ir para outro. Isso significa evangelho. É uma mudança radical. É gente que antes era de um jeito e que agora é completamente diferente, irmãos. Porque algumas pessoas acham que cristianismo é só mudar algumas áreas da vida, né? É assim, eu falo um pouco palavrão, eu vou ser crente para falar um pouco menos. Para dar uma parada nas arestas. Eu como muito, agora eu quero comer menos. Sei lá, eu brigo muito com minha esposa, eu quero brigar menos. A gente é um conjunto de coisas e a gente adiciona Jesus nela, né? É como se você se matriculasse para fazer capoeira. Você vai viver sua vida normal e vai colocar só uma atividade a mais. Ou, usando uma analogia mais ampla, né? É como se você virasse vegano. Você sabe o que é vegano, né? Vou parar de comer carne para sempre e vou só comer vegetais. Então, muda muitas coisas, mas é só quem você era mais uma nova coisa, está entendendo? Você só acrescentou algo mais à sua vida. Irmãos, não é assim que Jesus funciona conosco. Muitas pessoas lidam com Jesus assim. Agora eu adquiri uma nova faceta, um novo hobby. Sou eu, mais Jesus. É a minha vida com alguma coisa nova adicionada. Vou mudar algumas roupas, vou mudar meus livros, mas para por aí. Irmãos, a linguagem bíblica é radicalmente distinta. O que Jesus faz com você, o que Jesus faz comigo e queira Deus, continue fazendo no nosso meio com outras pessoas, é mudar profundamente quem a gente é, irmãos. O que houve foi um transplante. A gente era cidadão de um reino e agora a gente é cidadão de outro reino completamente diferente. E aqui a linguagem de reino eu acho interessante, né? O seu documento mudou. A sua identidade mudou. Você era de um país, agora você é de outro. A sua língua mudou, a sua história mudou. Você é uma nova pessoa. Por isso que a linguagem é tão visceral, né? A Bíblia fala sobre começar uma nova vida, sobre ser uma nova criatura. É algo completamente novo. E aí Paulo está dizendo, isso foi o que aconteceu com vocês. E só pôde acontecer com vocês porque Jesus é
o Filho amado. É isso que aparece no primeiro versículo que a gente leu. Então perceba, o tempo todo, Paulo está contrapondo esse ensino errado. O que esse povo dizia? Jesus é só uma entidade que tem algumas noções para nós. Paulo está dizendo, Jesus não é uma entidade. Jesus é o Filho amado de Deus. Perceba, ele não é uma derivação do Deus original. Ele é o Filho, ele é o primogênito. E a palavra que aparece aqui, né, filho amado, é ágape, irmãos. É aquele qualificador de intensidade, de relação. Paulo está dizendo, Jesus é o único que promove salvação e promove por quem ele é. É a essência de Jesus que faz com que ele possa salvar a gente. Ele diz, é nele que temos os pecados, a remissão dos pecados. Então perceba, não é o culto aos anjos, que esse povo dizia que a gente tinha que cultivar, não é fugir dos prazeres, mas é a vida com Jesus, é a pessoa dele, é nele que nós temos a redenção. E a igreja cristã segue dizendo isso há 2000 anos. Não existe salvação se não for numa pessoa, Jesus Cristo. E aí aqui agora que vai começar a poesia, irmãos. Para explicar isso, para levar isso para um nível acima, Paulo vai começar a falar daquela canção. Porque, irmãos, mais uma vez, é só no campo da poesia que a linguagem tem liberdade para dobrar a lógica, o racional. O que eu quero dizer? Irmãos, só na poesia a gente consegue falar coisas conflitantes ao mesmo tempo e em algum jeito isso fazer sentido para você ou para mim. Eu sei que está confuso, mas eu vou tentar explicar para você. Paulo vai usar uma contradição explícita e interna entre os termos. O que ele vai afirmar é impossível, mas a gente ainda consegue entender o que ele está falando. Por quê? Porque funciona desse jeito mesmo na poesia. É assim que funciona. É um recurso, é uma estratégia. Exemplo, pastor, está muito confuso. Você já deve ter ouvido isso antes, certo? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É uma dor que desatina sem doer. Poema super clássico. Talvez alguns de vocês tenham mandado um bilhetinho há muito tempo atrás para conquistar essa pessoa que está do seu lado, dizendo isso. Como é possível, irmãos, uma dor não doer? Porque é isso que o poeta fala. O amor é uma dor que dói sem doer. É um contentamento descontente. Me explica, como é que uma dor pode não doer? É da natureza da dor doer, concorda? Se não dói, não tem dor. Então como é que o amor pode ser uma dor que não dói? Como é que pode ser uma ferida que existe, mas a gente não sente? Como é que é um contentamento descontente? Se você está descontente, você não tem contentamento. E se você tem contentamento, você não está descontente. Como isso tudo funciona? Irmãos, ainda que sejam construções impossíveis, a gente consegue entender, nesse caso, o que Camões está dizendo. Perceba, e olha como é bonito, eu não sei se está muito viajado, mas eu estou tentando te dizer uma coisa. O amor é uma experiência tão complexa que ele precisa usar essas imagens estranhas para dar conta de algo que a gente só sente, mas não consegue explicar direito. Agora imagine falar do nosso Senhor. Imagina falar de Jesus. A gente vai chegar num ponto que a gente não consegue explicar. E aí vem a poesia. É por isso, pensa bem, né? Se é verdade no amor romântico essa limitação, imagina a gente falar de Jesus. É por isso que Paulo vai usar essa mesma estratégia de Camões, muito tempo atrás, para falar de Jesus. Ele diz, versículo 15, você não percebeu isso, certo? Mas olha agora, ele é a imagem do Deus invisível. Você percebe a mesma contradição aqui? Irmãos, se Deus é invisível, ele não pode ter imagem. Não é simples? E se ele tem uma imagem, ele deixa de ser invisível. O que Paulo está usando é uma contradição de termos, mas para explicar uma coisa que é linda, que é maravilhosa e toca a sua vida, toca a minha hoje, aqui, agora. Ele está dizendo, e todos os colossenses concordavam, a gente não consegue ver Deus. Deus é o invisível, Deus é uma ideia, ele não pode ser visto. E aí o que Paulo está dizendo é, o nosso Jesus é alguém totalmente distinto e que destrói esse erro dos gnósticos. Paulo está dizendo, Deus é espírito, é verdade. Mas esse espírito que é Deus, ele pode ser visto. Como? É olhar para Jesus. E aí, irmãos, eu acho isso tão bonito.
Porque você quer ver Deus? A gente fala tanto sobre isso, né? A gente canta sobre isso, né? Nos mais clássicos, tem um hino que diz, um dia eu quero ver meu Salvador. E outros, para os mais novos, a gente fica cantando, né? Eu quero te ver, abra os olhos do meu coração. Existe esse impulso no ser humano de enxergar Deus. Você quer ver Deus, irmãos? O que Paulo está dizendo é, se você quiser ver Deus, você olha para quem? Para Jesus. Olhar para Jesus é ver Deus. Ai, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Olhar para Jesus é ver o próprio Deus. Jesus é a expressão visível de Deus. E aqui, mais uma viagem, mas eu preciso que você entenda, não como uma representação, mas como ato. O que isso quer dizer? Quando a gente pinta, por exemplo, pega um negócio gigantesco, as cataratas do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, isso. Se você pinta um quadro, você está fazendo uma representação, você está fazendo uma imagem. Mas você concorda que o quadro é muito menor do que as cataratas específicas? É uma representação. Não funciona assim com Jesus. Jesus não é a representação menor. Jesus não é um quadro de Deus. Jesus não é uma foto de Deus. Olhar para Jesus é ver Deus na sua essência, na sua plenitude, na grandiosidade de quem é Deus. Isso é tão bonito, pelo menos da minha perspectiva. Por isso que esse é o meu texto preferido da Escritura inteira. Não tem como ter outro... Quer dizer, você pode ter outro, tá? Para mim, não tem nada mais lindo do que isso. Porque a gente está falando daquele que é a beleza do universo inteiro. Ele é a própria beleza, ele é a própria eternidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Hebreus, o autor resgata essa ideia. Jesus é a exata expressão de Deus. Isso significa, irmãos, que Jesus compartilha a essência de Deus. Percebe? Lembra de novo. Tenta imaginar isso. Irmãos, domingo à noite tinha o culto e acabou o culto, as pessoas estão conversando e tem os caras falando, olha, isso aí que Paulo acabou de dizer não é exatamente assim. Jesus não é Deus. Jesus não pode ser Deus, porque Deus não pode ser matéria. Jesus é outra coisa. Isso estava acontecendo. Vem Paulo com essa música que a igreja cantava, dizendo, não, ele não é um ser criado. Jesus não é um semideus. Jesus não é nem um anjo superior. Ele é o próprio Deus encarnado. E só que, nessa frase, ele já destrói a crença dos gnósticos de início. Porque olhar para Jesus é ver o próprio Deus eterno. E ele continua, ele diz, ele é o primogênito da criação. De novo, irmãos, a gente está na poesia, a gente está no reino da poesia. Por quê? Eu vou te explicar rapidamente, eu espero. Algumas seitas heréticas hoje olham para isso e dizem, está escrito aqui, ele é o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito, ele foi o primeiro criado, então Jesus é criado. Muitas seitas argumentam isso. Mas, de novo, lembra, a gente está no reino da poesia, irmãos. A linguagem do autor é metafórica, é judaica. Você já parou para pensar que quando a gente fala sobre Abraão e quando a Bíblia se refere a Abraão, a Bíblia chama de Abraão de pai da fé, ou o pai daqueles que creem em outros contextos. Isso significa literalmente que Abraão é o pai biológico de todo mundo que tem fé? Claro que não, é uma metáfora, você entende. A relação de Abraão com os que têm fé é uma relação como se fosse de paternidade. É a mesma coisa aqui. O autor, quem fez a canção, está usando essa relação de primogênito para dizer sobre Jesus daquilo que ele tem. O que o primogênito tinha, irmãos? Uma herança dobrada, ele tinha todos os direitos. Ele era aquele que mandava no lugar do pai. O que os autores estão resgatando é essa noção. Jesus é primogênito não é porque ele foi criado. Jesus é primogênito porque ele tem tudo. Ele manda em tudo. Ele é herdeiro de tudo. Ele é o amado maior. Ele é o supremo de Deus. Ele é aquele que ouviu de Deus. Tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo. E lá na frente, no Monte da Transfiguração, de novo, esse é meu filho amado. Ouçam a ele. Nesse sentido que o termo está sendo usado. Jesus é o herdeiro, o que tem todas as coisas, o dono da herança inteira. E tudo isso é assim por uma necessidade ontológica, irmãos. De novo, perceba, Jesus é tudo isso que a gente está falando por quem ele é, por causa da sua essência. Só o fato de Jesus ser quem é, já lhe dá todo o direito. Por quê? Paulo está dizendo, todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele.
e sem ele, nada do que existe teria vindo à existência. Porque lembra, nesse momento da história humana, a gente tem mitos de heróis que têm o que têm porque eles conquistam algo. A gente tem Ulisses, que é um texto super antigo. A gente também tem Hércules, que é mais próximo da gente. Você lembra dos 12 trabalhos de Hércules? Qual é a noção? Se ele sofrer muito e se ele fizer muitas coisas, no final ele vai ser recompensado. Então o que ele tem é fruto do seu trabalho. Não é o caso de Jesus, irmãos. Jesus não tem algo porque ele fez alguma coisa. Jesus tem algo porque ele é. Porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa dele. E se não fosse ele, nada existiria, porque Jesus Cristo é o Deus eterno, criador de todas as coisas. Nessa canção que Paulo coloca, olha como a igreja... Isso é tão lindo, irmãos. Tão lindo. Porque perceba, hoje a gente tem séculos, milênios de teologia organizada. A gente já teve vários... Como é o nome daquilo? Sínodos. A gente já teve várias... Enfim, a igreja se juntou para discutir temas. E hoje a gente tem tudo isso encadeado. Nesse tempo, irmãos, provavelmente alguns cristãos fizeram essa música. Gente simples, que colocou essas verdades que são reveladas por esse Deus amoroso, bondoso, que revela essas verdades para os pequeninos. E está aqui esse povo cantando: Jesus é o Criador de todas as coisas, tudo existe nele, tudo é por causa dele, e eles montam um mundo que é hierarquizado, né? Paulo está dizendo aqui de novo, Jesus, ele fez todas as coisas, ele está acima de todas as coisas, ele é sobre todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, está dito aqui, tá? Tudo no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados e as potestades. Toda essa linguagem é agnóstica. Os falsos mestres é que diziam isso. Existem as potestades, os reinos espirituais. Eles criaram esse mundo todo. Paulo está dizendo, tudo isso é de Jesus. Ainda que isso existisse, e não existe. Mas tudo que existe, o que é visível, o que não é, tudo é de Jesus. Jesus está acima de tudo, porque tudo foi criado por causa dele. Não existe absolutamente nada que exista, que não seja e não esteja sobre o domínio glorioso e eterno de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, a gente está vindo de uma semana que é terrível. Horrível. Nós estamos numa semana horrível. Eu gosto mais de política do que eu deixo transparecer, tá, irmãos? E quando eu falo que eu gosto, não é que eu tenho prazer. Eu não gosto de política como eu gosto, por exemplo, do Vasco. O Vasco, que eu também não tenho prazer no Vasco, mas a ideia é ter. Mas eu gosto de política porque eu acho importante. E aí, por eu achar importante, eu acabo indo atrás. Irmãos, você sabe disso. A gente está hoje num dos principais julgamentos da história da nossa nação. Os olhos do Brasil estão lá olhando os votos daqueles ministros. Ontem, nos Estados Unidos, você também viu que teve um assassinato brutal de um cara que fazia política. E aí, talvez um pouco menos conhecido, mas essa semana ainda, vocês viram o que aconteceu no Nepal? O país explodiu. A tal ponto que os revoltosos entraram na casa do primeiro-ministro e bateram nele e na mulher. Em uma outra casa de uma autoridade, eles tacaram fogo com a mulher dentro. E hoje em dia a gente tem câmera, né? Então esses vídeos chegam pra gente. Por que eu estou falando isso? Irmãos, todos esses acontecimentos, eles tentam roubar a nossa paz. Sim ou não? Por quê, irmãos? A gente olha para isso e fala, quem que a gente é? Diante do Supremo Tribunal Federal, diante das multidões revolucionárias, diante dos atentados terroristas, diante das guerras, da ONU, da OTAN, diante disso tudo, quem a gente é? O que a gente pode fazer? Essa é a ideia. Porque quando a gente olha para o jornal, olha para o mundo, e depois a gente olha para a gente mesmo, a gente tem um contato muito intenso com a nossa incapacidade. O que parece é que a nossa vida é governada por forças esmagadoras, muito maiores do que nós e que decidem tudo por nós. Não parece? Parece que a nossa vida está na mão de homens e de instituições que são corruptas e, portanto, não tem esperança, não tem futuro.
Porque ninguém vai fazer para a gente o que precisa, cada um está correndo atrás do seu. E aí, irmãos, vem essa escritura, vem esse texto, vem esse Deus dizendo para a gente que não existe nada no mundo em que Jesus Cristo não mande. Ele é supremo, é engraçado isso, né? Tá lá o Supremo dizendo, nós somos o Supremo, o povo está dizendo, Supremo é o povo. Quem está certo? Ninguém. Supremo é Jesus Cristo, irmãos, que manda no mundo inteiro sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e que governa. Esses homens e mulheres se acham poderosos, seja por força, por dinheiro, eles menosprezam o Senhor e menosprezam o seu povo. E a gente serve um Deus que é sobre todos, que está sobre tudo, que governa absolutamente tudo. E que deixa essas coisas acontecerem, irmãos. Deixa. Mas isso não significa que a nossa vida não está na mão de quem está acima de toda e qualquer coisa. É isso que a igreja cantava. É isso que Paulo está afirmando sobre Jesus. Essa é a exata mensagem de Apocalipse, irmãos. Se você ler Apocalipse capítulo 4 e 5, sabe, de novo, a gente olha para Apocalipse e pensa assim, é um livro muito excitante porque fala do futuro e tem umas ideias muito diferentes, umas imagens esquisitas. Irmãos, pensa, Apocalipse é escrito para uma igreja que está sendo perseguida. O povo está morrendo, literalmente morrendo. É como se na semana que vem eu não estivesse aqui porque o Estado me tomou e eu morri por causa da minha fé. Nesse contexto, a igreja recebe um livro que diz que no céu tem um trono. Roma não tem um trono. Claro, ela tem um. Mas o que o texto está dizendo é, vocês estão vendo uma parte da história. Mas eu quero mostrar para vocês o que vocês não estão vendo. Tem um trono acima de qualquer trono. E quem está sentado no trono? O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e ressuscitou para reinar eternamente. Então fiquem firmes. Continuem em frente. Eu estou cuidando de vocês. Essa é a mensagem de Apocalipse. Então, irmãos, tudo isso nos aflige, mas não nos desespera. Ou pelo menos não deveria nos desesperar. Essas coisas nos constrangem, mas não nos derrotam. Por quê? Porque o Senhor Jesus reina e Ele reina eternamente, irmãos. Reina para sempre. A sua vida não depende do Supremo Tribunal Federal. Sua vida não depende das eleições do ano que vem. Não depende nem do comércio mundial, global. Não depende da China. Sua vida não depende de nada, irmãos. Porque sua vida está na mão daquele que sustenta o universo inteiro, querido. Que com um sopro muda todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nada do que existe o precede. Ele estava lá no começo. E aí, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele governa, domina sobre tudo, sobre todos. Ele é o princípio. E aí, Paulo usa mais uma vez a linguagem dos gnósticos para criticar a sua terrível e erosiva doutrina, irmãos. Versículo 19, a gente tem aí, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Essa palavra plenitude era a palavra que os falsos ensinos usavam. Eles diziam que essas emanações, esses seres, tudo isso comporia o pleroma, que é essa palavra plenitude. Paulo está dizendo, isso aí é ridículo. Isso aí são fábulas humanas. Toda a plenitude é uma só. Jesus Cristo. Tudo que pode ser visto nele, porque Jesus é o supremo e supremamente soberano de todas as coisas. E aí, indo para o fim, né? Ele diz, esse Jesus operou a reconciliação a partir da sua carne mediante a sua morte. Olha que coisa, né? No ápice de tudo, Paulo está dizendo, Jesus que é gigantesco como esse, ele operou a reconciliação, ou seja, nós estamos em paz com Deus, porque ele fez isso na sua carne. Lembra? A coisa que os gnósticos mais desprezavam, que é a carne, e portanto eles só queriam saber de coisas espirituais, etéreas. Paulo está falando, foi na carne que Jesus salvou a gente. Foi justamente porque ele encarnou que ele pode dar para nós uma esperança eterna. Paulo recupera esse centro da experiência cristã, né? O Deus Criador se fez homem, assumiu uma carne exatamente igual à nossa. Viveu exatamente igual nós vivemos. Obviamente, sem pecado. E assim ele pode se identificar conosco, ou de uma forma melhor, né? A gente pode se identificar com ele. Então a gente olha para Jesus e a gente percebe, então, irmãos, que Jesus Cristo é e sempre foi o centro da igreja, o centro da nossa fé.
A nossa fé só existe por causa de uma pessoa, irmãos. Não é nem de uma ideia. Isso é muito importante. A gente vem para cá todo domingo, a gente está aqui hoje por causa de uma pessoa, Jesus, que é Deus. Essa, irmãos, é uma questão que até hoje se impõe. Tudo isso que a gente está conversando, até hoje, num certo sentido, está inalterada, de pé. Óbvio, não é exatamente como os gnósticos punham. Porque, de novo, você nunca ouviu essa maluquice de pleroma, de seres, emanações. Isso você nunca ouviu mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente não está lidando com essa exata mesma questão hoje. Sabe por quê? Eu já falei para você isso outras vezes e talvez você não acredite em mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus hoje, Brasil 2024, ou 25. Podcast, programa de televisão, livro, cinema. Jesus ainda é fonte de debate, irmãos. E sabe, eu já falei muitas vezes para vocês, as pessoas não rejeitam Jesus, irmãos. A gente fala isso, mas as pessoas não rejeitam Jesus. E aí eu estou falando da maior parte da população brasileira mundial. Mundial não, porque a gente tem o Oriente, que é outra questão. Mas pelo menos aqui no Ocidente, as pessoas não rejeitam Jesus, irmãos. Por quê? Você sabe que tem inúmeros jogadores de futebol, inúmeras atrizes, inúmeros atores, cantores, dizendo que seguem Jesus. Não é assim? Jesus é uma pessoa, e nesse sentido agora final, Jesus é uma ideia que é muito atraente para as pessoas até hoje. Então, eu estou te falando que, a priori, as pessoas não têm um certo estranhamento com Jesus. As pessoas gostam de Jesus. Até hoje, olha que loucura, não sei se você acompanha isso com afinco, no sentido de ter chegado até você, tá? Não que você vai procurar. Mas, recentemente, a gente teve uma grande atriz pornográfica, ex-garota de programa, se identificando como Jesus e como pastora. Então, o que eu quero dizer, essa pessoa, pelo menos articula que tem alguma ligação com Jesus. O que eu quero dizer, as pessoas não rejeitam Jesus a priori, irmãos. Por quê? Porque na nossa cultura, as pessoas consideram Jesus um ótimo homem. Um cara muito elevado. Um profeta. É assim ou não é? Boa parte da estética de Jesus atrai as pessoas. E por estética aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando sandália, túnica, não é isso não. Eu estou falando de afeto. Estética no sentido técnico. O que Jesus fala, uma boa parte do que ele ensina, atrai as pessoas. Porque muita gente ama a ideia de amor, de perdão, de carinho, de cuidar dos animais, das crianças. As pessoas gostam disso. Tanto que Jesus é resgatado vez após vez em letras de música, né? Em canções, teatro, enfim. Muitas pessoas, inclusive, rezam para Jesus de uma maneira difusa. E aqui eu estou usando a palavra reza de uma maneira muito específica mesmo, né? Essa oração que ela é meio mecânica, assim, repetida. De novo, as pessoas têm uma certa noção de, tipo, se eu pensar em Jesus, se eu falar coisas sobre Jesus, isso vai fazer um bem para a minha vida. Porque, de alguma forma, essa meiguice de Jesus, esse Jesus terno, de alguma forma vai me tocar e vai me dar alguma graça. Então, última vez, o que eu quero dizer é, se você falar de Jesus, as pessoas não vão jogar uma pedra em você. Pelo contrário, talvez você fale, eu gosto de Jesus, a pessoa fala, eu gosto também. Qual é a questão? Hoje, e a questão toda se dá nisso, até hoje, quando a gente afirma que Jesus é exatamente o que ele é, aí a coisa tem um corte brutal, irmãos. Experimenta chegar em qualquer lugar e dizer, eu gosto muito de Jesus, do seu ensino. As pessoas vão dizer, a gente também. Agora chega em algum lugar e fala, Jesus é Deus. Aí, irmãos, a coisa muda de situação instantaneamente. Esse é o corte. Aqui que sim, a maioria das pessoas abandonam. Eu não sei se você lembra de João capítulo 6. Jesus multiplicava pão e peixe. As pessoas comeram. O que aconteceu no outro dia, irmãos? Veio 20 vezes mais pessoas. Pô, o cara tá dando pão de graça, peixe de graça? Vamos lá também. E aí Jesus fala, vocês só vieram por causa do pão e do peixe. E eu não sei se você é... eu imagino que você é apaixonado por Jesus, mas você devia ser ainda mais. Olha que homem inteligente.
O povo chega querendo pão e peixe. Jesus fala, vocês só vieram por causa do pão. Mas eu tenho uma comida que se vocês não comerem, vocês vão morrer. Aí eles falam, qual? Qual é a resposta? O meu corpo e o meu sangue. Meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Se você não se alimentar de mim, você vai morrer. O texto diz exatamente isso. As pessoas disseram, essa palavra é muito dura. E foram embora. Todo mundo foi embora. E aí Jesus, você já deve ter me ouvido falar isso antes. Você é pastor da igreja, como eu sou, certo? E aí você prega, todo mundo levanta e vai embora. O que você faz? Gente, não, peraí, volta aí, rapidinho. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Vamos conversar? Dá pra gente chegar no meu termo. Irmãos, qual foi a reação de Jesus quando todo mundo foi embora? Ele olha para os discípulos e fala, vocês não querem ir embora também, não? Irmãos, que Deus é esse? Tão consciente Jesus era de quem ele era, que ele fala, a verdade é essa. Você quer ficar? Fica. Você não quer? O que você faz? Vai embora, vai embora. E perceba, claro, do jeito que eu falo, porque eu não sou Jesus, parece raivoso, né? Mas, irmãos, eu fico imaginando Jesus de uma forma muito serena. Serena no sentido de que Jesus sabia, ele fala, vai ficar quem quer ficar. Você quer ir embora? Vá, mas a verdade permanece de pé. É isso que eu quero falar sobre hoje, irmãos. Porque enquanto a gente está cantando música sobre vencer, sobre conquistar, amém, todo mundo ama Jesus. Pega um louvor que fala assim, a sua vida vai mudar, vai dar tudo certo, isso aqui. As pessoas vão colocar para lavar a louça e vão chorar, pensando que amam Jesus. Outra coisa é você dizer para essas pessoas o seguinte, Deus encarnou. Existe um Deus, e esse único Deus encarnou e habitou no nosso meio. Ele virou gente como nós somos gente. Ele morreu, e quando ele morreu, ele efetivamente ressuscitou, ele subiu aos céus, está à direita do Pai, está sentado sobre o trono do universo, e ele vai voltar para julgar vivos e mortos no futuro glorioso. Aqui as pessoas vão embora. Porque aqui Jesus não é mais só uma ideia. Jesus não é só outro Buda, outro Allan Kardec, ou mais um caminho para a gente ser melhor. Não. Aqui, Jesus é Deus, o único Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida, o dono do universo inteiro, irmãos. E essa mensagem é um escândalo. Era no passado, é agora e vai ser eternamente, até ele voltar. Cristologia, irmãos. A mensagem sobre Jesus. Isso é fundamental. E aí, agora que a gente está no fim do fim, a questão para você hoje é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa comunidade, irmãos? Porque essa é a questão central para todas as igrejas, para todos os crentes. Ou Jesus é exatamente quem ele disse ser, ou então a gente está inventando o nosso próprio Jesus. E eu vou dizer isso de novo. Meu irmão, minha irmã, ou você lê essa escritura e você aceita que Jesus é exatamente quem ele disse ser, do jeito que ele disse ser, ou você vai sair daqui inventando um Jesus para você. Você entende isso? Você vai pegar uma parte do que ele falou que você concorda e vai pegar, e as outras partes você vai preencher com o seu Jesus. E o seu Jesus é qualquer coisa menos Deus. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, se o seu Deus não te ofende nunca, provavelmente você está adorando uma versão de você mesmo. Que é a noção, irmãos, Deus ofende a gente. Você entende o que é ofender? Como Jesus fez em João 6. Deus vai agir de algumas formas e dizer algumas coisas que vai deixar a gente constrangido. A gente, crente, a gente vai decidir. Ou a gente vai abraçar esse Deus como ele diz que ele é e mudar a nossa mente, ou a gente vai sair para adorar outros deuses. Paulo está corrigindo a igreja e o restante da carta toda vai ser nessa mesma correção. A gente vai ter essa jornada, porque fé significa receber Jesus exatamente como ele é, irmãos. O Senhor, quem se revela, ele diz como as coisas são, como ele é e como nós verdadeiramente somos. Como é que anda a sua fé? Você aceita, valoriza e ama Jesus? O Jesus verdadeiro, soberano, supremo, acima de tudo? Porque no final desse texto que a gente leu, no versículo 23, Paulo diz, tudo isso diz, se é que vocês permanecem na fé, se é que vocês não se afastaram. Meu irmão, minha irmã, pela última vez, Satanás sempre disputa seu coração. Satanás está disputando seu coração agora.
Você permanece firme na fé? Quem é Jesus, meu irmão, minha irmã? Nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é quem é. E muito obrigado porque o Senhor escolheu se revelar a nós, Pai. Gente pequena, Senhor, gente simples, gente que não manda no mundo, a gente não tem dinheiro, Senhor, a gente não tem força política, a gente não tem força militar, a gente não tem nada. E ainda assim o Senhor olhou para nós e decidiu revelar um amor que a gente não consegue entender, Pai. Mas a gente consegue experimentar e aceitar. Muito obrigado porque o Senhor tem falado com a gente. Obrigado porque o Senhor tem mudado o nosso coração. E eu peço, estou te implorando, Senhor, vai mudando o nosso olhar, vai corrigindo aquilo que está errado, para que a gente não adore ninguém a não ser o Senhor, Pai. Faça com que nossa igreja seja uma igreja realmente cristocêntrica. Que o Senhor seja tudo. Que a gente te ame do jeito que o Senhor é. E que a gente dê glória ao teu nome dessa forma, Pai. Cuida dos meus irmãos, cuida de mim. É o que eu te imploro e te agradeço. No teu nome, Senhor. Amém.